Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, dia 16 de agosto de 2025, e tem informação exclusiva e uma informação que eu particularmente considero muito boa para o nosso Botafogo, falando sobre o futuro da nossa SAF, do nosso Glorioso. Informação exclusiva para vocês. Houve um avanço real nas conversas entre o Botafogo, o John Textor, tá? E a Ares, que é a empresa que está aí com problemas com o John Textor, tá? Uma reunião aconteceu em Nova York e o ponto principal, eles sinalizaram que não querem se envolver na gestão do futebol do Botafogo e apresentaram uma faixa de preço para que o John Textor consiga recomprar o Botafogo e colocar na nova Eagle que ele abriu nas Ilhas Caimã. Vamos falar sobre esse assunto agora aqui no canal do Medeiros, destrinchar um pouquinho o que isso pode acontecer, quais os desdobramentos, o impacto disso dentro do nosso clube. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Glorioso. Vamos comemorar, no mar é que no final do ano agora. Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Meu nome é Matheus Medeiros. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí, clica nele que você impulsiona esse vídeo aqui para chegar em outros amigos botafoguenses. Tá? É muito importante aí o botão Hypar, clica nele aí, é de graça, tá? Só você dar um clique que você já ajuda aqui o Medeiros. Pois bem, vamos falar sem enrolação, né? Vocês sabem que aqui a gente vai direto ao ponto, sobre esse assunto que a gente trouxe já na introdução, envolvendo o John Textor com a Ares, toda essa questão de compra, venda, recompra do Botafogo, todo esse assunto que está sendo até discutido na justiça, envolvendo o futebol da SAF, né, do Botafogo. Tá. O que foi apurado por mim, né, na manhã deste sábado? O investidor, né, a Ares, que financiou um grande valor na época para o John Textor comprar o Lyon, né, a Ares, ela sinalizou que não quer comandar o futebol do Botafogo, não quer fazer a gestão, o controle do Botafogo. Ou seja, não pretende se meter no dia a dia do clube, nas compras de atletas, nas vendas de atletas. Não é a praia da Ares, tá? Então esse já é um ponto bem significativo, um ponto importante da negociação, tá? E o ponto 2 dessa negociação, foi apresentada uma faixa de preço, tá? Uma faixa de preço da Ares para que viabilize a operação de recompra do Botafogo. Tá? Então o John Textor já sabe mais ou menos quanto que ele vai ter que pagar para readquirir o Botafogo e colocar na Eagle das Ilhas Caimã. Medeiros, não estou entendendo isso. O John Textor não é majoritário da Eagle atual? Por que ele vai ter que recomprar o Botafogo para botar numa outra Eagle? Porque ele deve um valor muito alto a Ares para ter comprado o Lyon. Ele pegou um financiamento com valores muito altos para a Ares e não está conseguindo pagar. Certo? Então a negociação, ela envolve uma recompra do Botafogo e do Molenbeek. O Lyon ficaria fora. Então a Ares ficaria com a parte do Lyon ainda para revender depois para outra pessoa e etc. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Botafogo e Molenbeek viria para a nova Eagle da Ilhas Caimã e o John Textor depois poderia adquirir um outro clube ou então fechar com o Marinax, com o Grego. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Saiu notícias que o John Textor queria o Sheffield da Inglaterra, saiu notícias que o Marinax está junto com o Textor e talvez o Botafogo e o Molenbeek entraria no grupo do Nottingham Forest, do Marinax. Isso a gente não tem o martelo batido ainda também. Tá? O que teve agora é um princípio, uma sinalização de um acordo entre John Textor e a Ares. E era exatamente isso que a gente estava torcendo para acontecer. Esse imbróglio, essa situação toda não poderia esticar muito tempo, senão o próprio associativo do Botafogo já emitiu uma nota, inclusive, dizendo que se essa situação se esticasse por muito tempo, não teriam os aportes necessários na SAF, o Botafogo ia sofrer e o associativo ameaçou até a tomar o clube de volta.
Porque as cláusulas do contrato da SAF, do acordo de acionistas, permitiriam o associativo tomar o clube de volta. Por $1, tá? $1 é o valor para o associativo tomar o clube de volta, caso as cláusulas do acordo de acionistas não tivessem sendo cumpridas. Então o associativo deu o recado, falou: ou vocês cumprem, ou vocês se resolvem, ou tem possibilidade da gente tomar o clube de volta e aí depois a gente revende o clube para outro sócio. Então o associativo defendeu os interesses do Botafogo. Mas com essa sinalização de um princípio aí de acordo do John Textor com a Ares, parece que as coisas agora vão caminhar para um acordo. O que, no melhor dos mundos, é o que a gente estava esperando, né? Que o Botafogo ficasse com o John Textor, que o John Textor se livrasse do Lyon de vez e que, quem sabe, o Botafogo consiga depois, junto com o Molenbeek, entrar num grupo muito forte como o do Marinax, ou então ficar só o Botafogo e o Molenbeek, e o John Textor depois, mais para frente, compra um outro clube. Mas sem o Lyon, sem o problema do Lyon, que a torcida do Botafogo já estava doida para sair fora do Lyon há bastante tempo, tá? Outra pergunta que me fizeram: Medeiros, o que significa não se envolver na gestão? O que a Ares quis dizer com isso? Existem basicamente dois perfis de investidores, né? Existe o investidor estratégico, que ele entra para tocar a gestão, quer tocar a gestão, que esse é o John Textor, entra para, né, fazer o sócio administrador. E existe o investidor financeiro, que entra com capital. A Ares é esse tipo de investidor financeiro, não quer fazer gestão de clube, entendeu? Então a Ares já deixou isso claro: não quero ficar administrando o Botafogo, eu só quero meu dinheiro, quero minha grana. E o John Textor já é o outro lado da moeda, quer gerir o Botafogo, quer continuar comandando, fazendo tudo que ele já faz desde a época, desde 2022, quando ele comprou o Botafogo. Então, assim, caminha para uma situação boa, caminha para um acordo, e era tudo que a gente queria ouvir, tá? Impacto esportivo. Qual é o impacto esportivo e financeiro que a gente pode ter a curto e médio prazo? A curto prazo, a gente começa a ter de novo poderes para investimento. A gente está vendo o Botafogo aí numa situação onde o Botafogo deu uma travada nos investimentos. Quem é que chegou para o Botafogo? O goleiro Neto veio a custo zero. O Cris Ramos veio emprestado, certo? Então a gente percebeu que depois que estourou isso tudo, o Botafogo não fez grandes investimentos. O Danilo foi o último grande investimento, mas o Danilo envolve uma situação entre o Textor e o Marinax, que a gente sabe que os dois já estão com uma parceria. Então, o Botafogo, de certa forma, depois que houve essa notícia, o Botafogo deu uma travada. O Botafogo sabe que está precisando de zagueiro e até agora não conseguiu. O Botafogo sabe que está precisando de um ponta, mas o Botafogo agora começou a olhar para dentro do elenco e falou que não está procurando ponta. Está querendo dar oportunidade a quem já está no elenco. Isso tudo são resultados desse problema que está na justiça, que está tentando ser resolvido entre o John Textor e a Ares, né? E aí voltaria as coisas ao normal, o Botafogo voltaria a ter poder de investimento, voltaria à normalidade das coisas, né? E claro, depois o Botafogo entrando no grupo do Marinax, aí a gente começa a falar de médio e longo prazo de outras coisas que a gente já estava falando há um tempo atrás. Estádio, continuar melhorando a estrutura, centro de treinamento, categoria de base. Aí, médio e longo prazo, a gente volta a falar desses assuntos de novo, que são assuntos importantíssimos também. Tá bom? O que a gente precisa observar nas próximas semanas, tá? Mais detalhes sobre esse acordo. Esse acordo, essa notícia que eu estou trazendo para vocês aqui, é uma sinalização de um acordo. A gente precisa agora, nas próximas semanas, próximos dias, pegar notícias de detalhes dessa operação. Valores, se o Botafogo vai entrar no grupo do Marinax, se o Botafogo não vai entrar no grupo do Marinax e vai comprar o Sheffield, ou se não vai ser o Sheffield, vai ser outro clube. Detalhes que, passo a passo, a gente vai tentar trazer para vocês aqui mais informações no canal do Medeiros.
tá? Mas a notícia é essa, sinalização de acordo, uma notícia muito positiva, uma notícia que eu encaro como ótima, excelente para o Botafogo, um princípio aí, uma sinalização de acordo entre John Textor e Ares para a recompra do nosso glorioso e a manutenção do John Textor como sócio do Botafogo, beleza? Um abraço, a gente volta a qualquer momento, bom sábado para todos vocês, bom final de semana, amanhã tem jogo do Botafogo contra o Palmeiras, a gente está por aqui trabalhando, a gente volta a qualquer momento com mais informações para vocês. Um abraço, até a próxima, valeu!